Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu-lhe os olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disse: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo que vocês o viram subir. Irmãos, nossa grande maioria, nós somos imediatistas. Nós gostamos que as coisas aconteçam rapidamente. Se nós tivermos a possibilidade de ter o resultado, evitando um processo longo, nós fazemos. Quando eu fui aprender a tocar, eu acho que isso é um vício de todo aquele que vai aprender a tocar um instrumento, pelo menos o mais impaciente. Quando você vai aprender a tocar, você não quer nem saber de nota, de dó, de ré, você quer tocar, você quer que saia algum som daquilo ali que você está fazendo. Qualquer coisa que você vai fazer, na maioria das vezes, a maioria absoluta de nós quer ver logo o resultado, quer ver logo as coisas acontecendo. Quando esse sentimento ele é potencializado por uma urgência ou uma necessidade, aí é que nós ficamos atabalhoados, aí é que nós ignoramos o processo e queremos o resultado a todo custo. É mais ou menos a ideia de se apagar um incêndio apontando para o fogo, quando na verdade nós entendemos que para apagar qualquer incêndio você tem que mirar na base. Mirar na base não é para todos, o processo não é para todos. O processo de todo o trabalho que nós realizamos, o trabalho que nós fazemos, o processo, na maioria das vezes as pessoas não veem. As pessoas veem, por exemplo, vou dar o meu exemplo, o processo, o sermão sendo aplicado. Pastor, é tão bonito pregar, é tão bom pregar. Por que alguns pregadores têm medo de pregar? Se é tão bom pregar, porque existe um processo. Existe um processo de construção, de gestação, existe um processo de dedicação, que, se bem aplicado, dura em torno de 1 ou 2 dias, para que você possa estar de pé aqui e pregar. Enquanto alguns de vocês relaxam no domingo à tarde, por exemplo, alguns dos pregadores estão no processo. Mas, como falei, nós somos imediatistas, e esse sentimento de imediatismo, ele invade a nossa vida espiritual. Porque, afinal de contas, a vida espiritual é uma das áreas da nossa vida, é uma das dimensões da nossa vida. Então, esse imediatismo, ele invade a nossa vida espiritual, e nós queremos rapidamente ter os mesmos resultados de pessoas que começaram uma caminhada cristã já há algum tempo. Nós queremos saber logo os livros da Bíblia, nós queremos logo abrir a Bíblia, onde o pastor fala, abra a Bíblia em tal lugar, nós já queremos de maneira bem rápida chegar lá e fazer isso. Nós queremos já cantar os cânticos, nós já queremos ensinar, nós já queremos pregar, nós já queremos evangelizar. Nós ignoramos o processo e já nos juntamos à multidão daqueles que já estão caminhando, já estão fazendo. Quem está me entendendo diz amém. E esse imediatismo nos faz pular etapas, nos faz queimar etapas. E quando nós queimamos etapas, nós superficialmente estamos bem, mas profundamente nós temos dificuldade. Nós temos mergulhado intensamente no processo de discipulado, no desenvolvimento da nossa vida como discípulos. Por quê?
Porque quando queimamos as etapas da espiritualidade, isso desemboca na nossa vida prática. Como assim? Na primeira dificuldade, nós nos afastamos. Nos momentos de tribulação, não nos sustentamos. Nos momentos de tentação, caímos com mais facilidade do que crentes de outrora. Sucumbimos rapidamente a conceitos seculares. Absorvemos princípios mundanos. E aí, às vezes, usamos a Bíblia para endossar princípios carnais. Isso é a realidade de uma vida espiritual superficial, que não teve o trabalho de se aprofundar, mas que acha que já está pronto, mas que acha que já está preparado. Se eu fizer uma pergunta aqui hoje, todo mundo está preparado? Todo mundo aqui já está pronto para subir ao céu? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo vai dizer que domina a Bíblia. Eu já li a Bíblia umas 10 vezes, pastor. E temos explicação superficial para absolutamente tudo. Mas eu queria começar esse encontro dessa noite com os irmãos fazendo 3 perguntas básicas. A primeira delas é: você é um discípulo? Nós falamos muito essa palavra, o discípulo, os discípulos de Jesus, os discípulos que estavam em Antioquia, os discípulos que avançaram. Mas eu queria fazer essa pergunta, aquela introspectiva para você, para que você reflita com você mesmo. Você não precisa verbalizar, você não precisa responder, mas você é um discípulo? A segunda pergunta que eu gostaria de fazer a você: se você é um discípulo, você sabe qual é o propósito do discípulo? Você sabe pelo motivo qual Deus nos chamou? Você sabe o motivo pelo qual você está sentado me ouvindo? Você sabe o motivo pelo qual você tem a Bíblia como sua regra de fé e prática? E a terceira e última pergunta dessa introdução: você tem cumprido esse propósito? O texto que está diante de nós é um texto que inicia o processo onde a missão é passada para os discípulos. Jesus, no seu ministério público, Jesus ministrou na vida desses discípulos. O irmão Cristiano me antecedeu, trouxe uma dessas inúmeras passagens nas quais Jesus investe na vida desses homens para ensinar-lhes, para educar-lhes, para dar-lhes um direcionamento de o que eles eram, qual o propósito de suas vidas, para que a partir do momento que Jesus não estivesse mais com eles, eles cumprissem sozinhos esse propósito. Quem está me entendendo diz amém. E o texto que está aqui diante de nós é o encerramento de um ciclo, o ciclo do ministério público de Jesus. O capítulo que nós lemos, o versículo que nós lemos, Lucas, o autor do livro de Atos, está dizendo que Jesus está sendo levado ao céu. Jesus já cumpriu todas as etapas, Jesus já passou 40 dias depois de ressuscitado, conversando com seus discípulos. Jesus já tinha passado 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, investindo na vida dos seus discípulos. E agora, olhe para cá, ele está sendo levado ao céu. Um ciclo do ministério público de Jesus está se encerrando. No capítulo 28 de Mateus, a partir do versículo de número 18, Jesus diz: todo poder foi me dado no céu e na terra, agora vão, façam discípulos. É uma síntese, é um anexo de o que está acontecendo aqui. São os últimos momentos de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Então, a partir desse momento, a bola estava com os discípulos. E a mensagem que Jesus passa para os discípulos é uma mensagem de urgência, é uma mensagem de iminência. Versículo de número 11, Lucas relata que o anjo disse o seguinte: homens da Galileia, esse Jesus que vocês estão olhando subir, voltará do mesmo jeito que vocês viram ele subir. A ideia que os discípulos tiveram era de um senso de urgência. O que significa um senso de urgência? Eu preciso sair. Se você receber, Deus o livre, uma ligação de urgência, você não vai esperar o culto acabar, você não vai esperar outras coisas acontecerem, você simplesmente vai levantar e vai embora, porque é urgência. Então eles recebem essa mensagem de urgência, mas o texto sagrado diz que quando eles saem do monte, eles voltam para Jerusalém para orar. Como é que você está com senso de urgência e você para um tempo, não um tempo determinado, e vai orar? Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Porque o tempo da oração era o tempo em que Deus derramaria poder sobre eles,
e faria com que eles tivessem autoridade para levar o que Jesus os ensinou. Olhe para cá, o processo. Existe um processo. Quem está me entendendo diz amém. Então ser discípulo é muito mais do que levantar a mão num culto. Ser discípulo é muito mais do que ter carteira de membro. Ser discípulo é muito mais do que frequentar os cultos dominicais. Ser discípulo vai muito além dessas prerrogativas. O discípulo, para ser discípulo, ele tem um processo. E quando os discípulos saem desse momento, olhe para cá, eles não tinham nada. Quando os discípulos saem desse momento, eles só tinham duas coisas. Eles tinham os ensinos que Jesus tinha dado a ele, e eles tinham a missão que Jesus tinha dado para eles. Ou seja, eles não tinham nenhuma estrutura, eles não tinham Jesus com eles não tinham nenhum pensamento do que era igreja, eles não tinham nenhum pensamento estrutural do que era igreja, eles não sabiam como deveriam estar, para onde ir, o que fazer. Eles só tinham duas coisas: os ensinos que Jesus tinha dado para eles, olhe para cá, e a ordem que Jesus tinha dado para eles: façam discípulos. E a partir daí, esses homens movem-se em oração. Capítulo 2 do livro de Atos, a partir do verso número 42, diz que eles perseveravam na doutrina de Jesus, na doutrina dos apóstolos. Eles ensinavam uns aos outros, eles estavam próximos uns aos outros, e eles começam um processo de crescimento com Deus, de relacionamento com Deus, mas também um crescimento entre eles. O texto diz que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Então esse relacionamento com Deus e o relacionamento com os irmãos, olhe para cá, fez com que eles desenvolvessem o ministério discipulado deles. Era eles cuidando uns dos outros. Olhe para cá, não tinha estrutura, não tinha igreja, não tinha banco, não tinha estrutura. O que eles tinham, a estrutura que eles tinham, era apenas a essência, a necessidade de fazer, o desejo de realizar, o desejo de fazer. Quando você vai para o capítulo 2, repito, do verso 42 do livro de Atos, olhe para cá, eles estão tomando conta uns dos outros. Os cristãos se formaram em comunidades e começaram a se proteger uns aos outros. Começaram a cuidar uns dos outros, começaram a receber o ensino apostólico. Então os cristãos se uniram e criaram um vínculo fraterno a tal ponto de que eles se chamavam de irmãos. Nós repetimos essa frase, essa palavra muitas vezes, irmão fulano, irmão cicrano, mas de tanto falar, às vezes nós perdemos o peso da conotação. E às vezes inconscientemente nós falamos mal de uma pessoa chamando ele de irmão. O irmão fulano é um safado. Quem está me entendendo aí diz amém. Essa essência, esse desejo de estar perto uns dos outros, essa vontade de estar perto uns dos outros, é a essência do discipulado. É o discipulado que fortalece um ao outro, é o discipulado que toma conta um do outro, é o discípulo que não deixa o outro passar necessidade, é o irmão que visita a casa do outro quando ele está em crise, é o irmão que passa pela vida do outro, marcando a vida do outro, abençoando a vida do outro. Esse é o processo discipular. Você cresce em direção a Cristo, você cresce em direção às pessoas. Você cresce em direção a Cristo, você cresce em direção às pessoas. É impossível alguém crescer em direção a Cristo e ser ruim com as pessoas. A lição do texto que me antecedeu na multiplicação dos pães, é essa lição que Jesus está ensinando aos discípulos. Não é só um milagre que está acontecendo ali, é o elencamento de um princípio. Vocês vão cuidar deles, vocês vão tomar conta deles, vocês serão os pastores deles, vocês vão cuidar deles. É um princípio que a igreja adotou como norma. Por isso que no capítulo 2, no que se segue a formação da igreja, os discípulos que outrora foram ensinados por Jesus a alimentar aquelas pessoas, agora, por espontânea vontade, estão alimentando as pessoas que estão ali. As pessoas vendem as propriedades, colocam o dinheiro aos pés dos apóstolos e eles distribuem conforme todos tinham necessidade. Olhe para cá, um princípio se estabeleceu na essência da vida da igreja. Essa é a nossa essência. Você está me entendendo? Diga amém.
Essa é nossa essência. Se você é discípulo, essa é a sua essência. Deus lhe chamou para esse processo. Deus te chamou para preparar você para abençoar outras pessoas. Você não é o retrato do Instagram de uma igreja no domingo. Você não é um número no hall de membros da igreja. Deus lhe chamou com um propósito, com um objetivo, com uma missão, com algo a ser feito. E para isso Ele capacita você, Ele prepara você e Ele coloca essa paixão no seu coração. E com o passar do tempo, porém, nós fomos crescendo, a igreja foi crescendo. E conforme a igreja foi crescendo, ela foi precisando de estruturas para que ela pudesse caminhar mais, tipo uma videira. A videira é uma planta trepadeira que precisa de uma armação chamada treliça para crescer. Então, conforme a igreja foi crescendo, estruturas foram sendo criadas. Que estruturas são essas? O ministério feminino da igreja, o ministério de homens da igreja, o ministério de juventude da igreja, o ministério de evangelização da igreja, cadeiras, bancos, cultos, liturgias. Essas estruturas surgiram para nos dar a base para cumprir a nossa missão e sermos essência. Quem está me entendendo diz amém. O seu celular é a composição de dois elementos básicos em síntese: a parte lógica e a parte física. A parte lógica são os aplicativos, é o sistema, é o que faz ele funcionar. A parte física é o que você pega, é o aparelho. Um depende do outro, mas a parte lógica é mais importante que a física. E eu posso provar: se o seu celular deixar de funcionar, amanhã você troca ele por outro, por mais bonito que ele seja. Então, mesmo você tendo a parte lógica e a parte física sendo tão importantes, uma é mais importante que a outra, porque se perde uma, a outra não serve para nada. Quem está me entendendo diz amém. A igreja tem a parte lógica, que é a sua essência, é a sua missão. É quando nós nos cruzamos no meio da rua, é quando nós temos a necessidade um do outro, é quando nós oramos uns pelos outros, é quando nós importamos uns com os outros, é quando nós criamos um vínculo uns com os outros, é quando eu sei o seu nome, você sabe o meu nome, eu sei das suas necessidades, você sabe das minhas, eu lhe amo e você me ama. Essa é a essência da igreja. Essa é a essência da igreja, é a parte lógica da igreja, mas ela precisa da parte física. O que é a parte física? É isso que nós estamos vendo, é o pastor, é o presbítero, é o banco, é a igreja, é a estrutura, é tudo que funciona. Mas olhe para cá, sem a parte lógica, sem ser igreja, essa parte física não serve para nada. É como um aparelho que perde seu aplicativo. Se nós nos reunirmos aqui rotineiramente, se não tivermos o vínculo de Cristo, que nos une através do Espírito, para sermos um só corpo, essa estrutura vai ser um mero ajuntamento. Vai ser uma mera reunião, onde nós nos reunimos para cantar, nos alegrar, e durante a semana nós seguimos a vida como se nada disso existisse. Quem está me entendendo diz amém. Só que em algumas igrejas esse processo ele foi se invertendo e a essência foi dando lugar à estrutura. E as coisas foram se tornando mais importantes e nós fomos absorvendo essa cultura. O mais interessante é quando você olha com os olhos sobre a Bíblia, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 4, essa é a repreensão que Jesus dá à igreja de Éfeso. Jesus diz: vocês estão fazendo as coisas bem, vocês estão caminhando bem, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor, ou seja, abandonaram a essência, se tornaram religiosos, tornaram-se amantes da estrutura e esqueceram a essência, sentaram-se na estrutura e esqueceram a essência, e isso fez com que nós deixássemos de ser combativos. Isso fez com que nós deixássemos de combater o pecado, de proclamar a salvação e sermos profetas de Deus no meio de uma geração. Porque a estrutura é confortável, porque a estrutura que nós criamos, que nós construímos, tornou-se a nossa gaiola de ouro, porque é mais fácil estar no culto com ar-condicionado,
do que estar no meio da rua ou estar investindo na vida de alguém. Porque é mais fácil estar em casa ou estar num ensaio de louvor do que estar num grupo de vida, na casa de alguém, compartilhando a Bíblia com alguém ou ensinando a Bíblia para alguém. Mas Deus nos chamou para viver a essência da igreja. Quem está me entendendo diz amém. Fomos perdendo a combatividade, nos tornando religiosos. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus está dizendo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga glória a Deus. Uma leitura desavisada desse texto vai dar a ideia de que as portas da igreja estão firmadas e o inferno não invadirá a igreja. Mas não é a visão do texto. No texto Jesus está falando, a igreja não está em defesa. No texto que Jesus está falando, a igreja está em ataque. É as portas do inferno que são atacadas, não é a porta da igreja. Você me entende? Diga amém. É a igreja que está batendo nas portas do inferno para saquear do inferno as almas que estão lá dentro. Quem está me entendendo diz amém. Lucas capítulo de número 11, verso 21, ele traz uma analogia, quando ele diz: quando um valente está dentro da sua casa, com seus despojos em segurança, é preciso que um mais valente venha, amarre ele e leve os seus despojos. Ou seja, é uma visão clara, onde Jesus entra, amarra o diabo e resgata aquilo que está debaixo das suas mãos. Olhe para cá, é a igreja combatendo, atacando, saqueando o inferno. Essa é a nossa essência. Deus nos chamou nesse propósito, Deus nos chamou dessa maneira. Por isso que os discípulos no livro de Atos estão orando, e Senhor, eles pedem: Senhor, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra, porque para pregar a palavra tem que ter coragem e ousadia. Não é essa conversinha de politicamente correto, não é essa conversinha de aceitação no meio da sociedade. O evangelho nunca foi aceito, jamais será aceito pela sociedade. O evangelho é confrontativo, o evangelho é desconfortável, o evangelho promove na vida do pecador reflexão, o evangelho encurrala o pecador na parede, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é políticas públicas, não é e jamais será. Mas fomos ficando dóceis, fomos ficando bonzinhos, fomos nos tornando religiosos. A estrutura foi nos seduzindo e fomos cada vez mais sendo domesticados como discípulos e nos tornamos apenas membros. E qual é a diferença, pastor? A diferença é que o membro, ele, na percepção religiosa, ele é só um religioso. O membro é aquele que acha que o batismo e a conversão é o fim de um ciclo. Quando ele termina o batismo, ele diz assim: nossa, ufa, me batizei. Que atira a primeira pedra quem nunca pensou assim. Hein, irmãozão? É ou não é? Domingo é meu batismo. Ufa, glória a Deus, venci. Oh meu Deus, eu venci. O batismo para o discípulo não é o fim, é o começo. A palavra do Senhor fala no Evangelho de Mateus capítulo 4, que quando Jesus se batizou, ele não volta mais para ser carpinteiro. O batismo mudou a trajetória de vida de Jesus. Ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. O batismo marca o início do ministério público de Jesus. O batismo marca o início da trajetória do discípulo. O membro, ele se satisfaz na vida religiosa. Eu já faço o meu papel, eu estou no culto. Todo domingo, ei, olhe para cá. Todo domingo eu estou no culto, pastor. Todo domingo eu estou no culto. Espera aí, deixa eu puxar minha carteira. Olha, minha carteira de membro. E quando é um maledicente, puxa outra carteira. Minha carteira de sofredor. Sou um crente sofredor, aleluia. Só Deus sabe o que eu passei nessa igreja.
Só Deus sabe as feridas, não é? Encerramento de congresso não era assim, né? O diabo se levantou no meio do grupo, só porque a irmã não queria o hino que ela queria. Deixamos de ser combativos. Aí sabe o que aconteceu? Eu vou provar isso, olhe para cá, eu vou provar isso. Aconteceu algo que os sociólogos chamam de espiral do silêncio. Perdemos a combatividade, nos tornamos gatos domesticados de igreja. Você está no trabalho, e aí no trabalho alguém começa a vilipendiar o evangelho. Aí começa a dizer assim: esse negócio de crente é tudo fanático. Você é um. Esse negócio desses são tudo dominado pelo pastor. E você faz o quê? Domesticado. É o leão lá do zoológico dos irmãos. Aquele leão já morreu, né? Morreu ou está vivo? Morreu, não foi? Os leões estão todos morrendo. Quem lê, entenda. O leão urrava, não era de selvagem. O leão urrava bocejando. Tem um bocado de crente assim. O diácono Iveson contou uma ilustração aqui que eu fiquei esperando a hora para contar a ilustração. Se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar. Ele falou sobre um gato que não miava. E eu em casa eu disse: que coisa fantástica, formidável. Um gato que não mia. E aí chegou esse gato que não mia, a dona preocupada levou o gato para o veterinário. Qual o problema do gato, senhora? O gato não mia, doutor. Não mia? Não mia. A senhora está alimentando ele bem? O que é que ele come? Calma. Na segunda eu dou fígado fresco com macarrão. À noite ele toma leite. Na terça-feira, o gato tinha um cardápio. E ele dorme aonde, senhora? Não, ele tem um colchãozinho, é uma pequena cama de solteiro. Ele dorme lá. Tudo bem, senhora. A senhora pode sair da sala, pegar um copo d'água para mim ali e depois retornar. A mulher saiu, escutou o miado do gato. Miau! A mulher corre para dentro. Doutor, que milagre, o que foi que aconteceu? Puxei a orelha do gato. Levantei o gato pela orelha, ele miou. Doutor, o que isso significa? Significa que quando ele tem necessidade, ele mia. Não espere Deus puxar a sua orelha para você miar, não. Porque tem um bocado de crente gato. Cristo é vilipendiado no trabalho, calado. Cristo é vilipendiado no ônibus, calado. Cristo é vilipendiado na faculdade, calado. E de silêncio em silêncio, pessoas que estão no mesmo lugar que você, que poderiam ouvir uma reflexão da sua parte, vão escutar a história do diabo e vão se conscientizar de que aquela mentira é verdade, porque um filho de Deus que estava ali preferiu ficar calado do que ser combativo. A palavra do Senhor diz que João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade. A palavra do Senhor diz que Jesus foi para a cruz porque falou a verdade. A palavra do Senhor diz que Jeremias foi para um poço de lama porque falou a verdade. Mas não importa o que aconteça, eles sempre falaram a verdade. O profeta fala a verdade. Fala o que deve ser falado, combate o que deve ser combatido, mas nós nos tornamos admiradores da estrutura, porque nós não compartilhamos, porque a maioria de nós não sabe. Porque nas redes sociais fala-se sobre aborto, fala-se sobre eutanásia, fala-se sobre ideologia de gênero, e muitos de nós estão calados lá, sem dizer absolutamente nada. Lá, muitas vezes, pessoas, adolescentes e jovens que não conhecem a Cristo, têm aquele território como um território transitável. Basta uma palavra ali de contraponto, basta uma palavra ali contrária, para que de alguma forma a curiosidade daquela pessoa se direcione para Cristo, mas nós ficamos calados. Nos tornamos egoístas, deixamos de ser discípulos e abraçamos a ideia do membro.
do membro que vai para a igreja no domingo, do membro que não tem comprometimento com Deus ou a sua obra, do membro que não tem comprometimento com nada a não ser consigo mesmo. Se a igreja está boa, se o som está bom, se o pregador é bom, a mensagem hoje não foi boa, o louvor hoje não me tocou, a igreja hoje estava muito quente. Pare de reclamar e seja discípulo. Seja discípulo. O Senhor nos chamou para ser discípulo, para combater, para sermos combativos, para combater os nossos princípios. Você tem princípios? Diga amém. E como é que os nossos princípios são envergonhados debaixo das nossas barbas e nós não fazemos nada? E como é que o pecado cavalga ao nosso lado e nós não falamos nada? A palavra do Senhor diz que Ele nos chamou para ser luz e sal sobre a terra. Ele veio trazer espada sobre a terra, e você é a espada de Deus para a execução do seu juízo. Mas tem que ser discípulo. Quem está me entendendo diz amém. Tem que ser discípulo. O comprometimento daquele que serve a Deus é um comprometimento com o Criador. Quem está me entendendo diz amém. E aí veio a figura do membro. Mas o discípulo, ele é um imitador de Cristo. Nós imitamos Cristo. Quem está me entendendo aí diz amém, irmão. Imitar Cristo. Imitar Cristo não significa que nós vamos fazer tudo exatamente igual ao que Ele fez, porque não temos poder ou capacidade para fazê-lo. Mas significa que eu vou pelo caminho que Ele caminhou, mesmo trôpego e às vezes cambaleante, mas o caminho que Ele trilhou é o caminho que eu devo trilhar. Eu sou imitador de Jesus Cristo. Você me entende? Diga amém. Você dá uma olhada mais detalhada no Evangelho e você vai perceber que Jesus, fez questão de passar isso para os discípulos. Tanto é que no capítulo 11 do livro de Atos, você lê em casa, numa cidade chamada Antioquia, os discípulos são chamados de cristãos, pequenos cristos, ou seja, a terceira geração de discípulos refletia a imagem de Jesus Cristo aonde eles estavam. Quem está me entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. É um imitador de Cristo. Teve um livro que eu nunca li completamente, mas o título e o prefácio do livro me chamam muita atenção. E esse título, veja, nem li o livro, mas só o título já me dá uma balançada. Em seus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus na decisão que eu vou tomar? O que faria Jesus nas escolhas que eu vou fazer? Ei, você vai fazer uma escolha, olhe para cá. O que escolheria Jesus? Meus irmãos, a maior parte de Jesus foi investida nos discípulos, para que os discípulos fizessem o que ele fazia. Filipenses capítulo 3, versículo de número 17. Paulo diz o seguinte: sejam meus imitadores, e imite alguns que estão aí na igreja, que têm um comportamento igual ao meu, faça o que eles estão fazendo. Olhe para cá, meu irmão, nós temos capacidade, autoridade para falar isso. Ei, me imite. Eu estava ontem no GV e eu tive que, nesse dia, eu tenho que ir lá na Boa Vista, eu tenho um compromisso na Boa Vista lá, deixar uma pessoa lá na Boa Vista, e eu tenho que voltar para estar no GV. Imagine trafegar na Agamenon Magalhães e no bairro da Boa Vista, Rui Barbosa, todas essas avenidas, Avenida Norte, às 7 horas da noite. Você acha que tem o quê? Trânsito. E eu tenho uma verdadeira fobia de atraso.
Eu não gosto de chegar atrasado. Aí ontem eu naquela agitação do trânsito. Conhece aquela agitação do trânsito? Acho que João Mar sabe mais ou menos que agitação é essa. E puxa dali, puxa daqui, e um entra na sua frente, e você tenta se manter ali na faixa, e puxa e freia, e um motoqueiro passa assim na sua frente. Não é assim, irmão? Ou é só comigo? Será que o diabo está me perseguindo com isso? E eu querendo passar, e eu querendo enfiar o carro num espaço mais ou menos desse tamanho aqui, e eu dava a luz, e eu buzinava, e eu agoniado, e ele anda aqui do meu lado. E eu tentava, e buzinava, as pessoas que estão aqui, disseram aqui, conhecem você como um cristão e como um pastor. Esse é o comportamento de um cristão e de um pastor? Caramba! Mulher nunca está certa. Num relacionamento, mulher nunca está certa. Não é assim, meus irmãos? Quer ser feliz, meu irmão? Sua mulher está sempre certa. Diga amém, meu irmão. Mas eu não quis dar o braço a torcer. Amém, amém. Deixei ela aqui, fui no meu compromisso. Mas eu era tão pianinho no volante. O sujeito me cortava e eu dizia, Deus te abençoe. O sujeito freava em cima de mim, eu disse, o Senhor é contigo. E hoje, eu indo com o Natan disse, você ouviu o que esse homem fez? Eu disse, deixa para lá. Eu quero é a minha graça. Eu quero é a minha paz. Não importa se eu vou conseguir chegar, eu quero ficar em paz, porque você é o espelho de Cristo aonde você estiver. Essa época de política agora, eu entrava com os 2 pés no grupo da família, entrava rasgando no grupo da família, levantava o tufo de grama, e era aquela briga, aquela agitação, entrou o pastor, expulsa o pastor, aí se você foi removido do grupo. E aí só, vou colocar você de volta, mas vá devagar, me botavam de novo, eu entrava de novo, você foi removido do grupo. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu tenho que convencer pela palavra e pelo testemunho. A verdade não precisa ser agressiva, a verdade precisa só ser verdade. A verdade não precisa ser enfeitada, ela precisa apenas ser dita. A mensagem, ela não precisa ser rodeada, ela precisa apenas ser dita. Aleluia. Faz 1 mês que eu estou no grupo e não fui removido. Não sei agora. Discípulo reflete Jesus Cristo, e nós estamos trabalhando isso intensamente. Nós estamos trabalhando isso na igreja, nos grupos de vida. Isso que eu estou compartilhando com os irmãos foi compartilhado nos grupos de vida. Nós estamos trabalhando intensamente nos processos de instrução da igreja. Que processos são esses? Você é um discípulo, você não é apenas um membro, você não pertence só a uma igreja, você reflete a luz de Cristo aonde você está. As pessoas vão pedir que você ore por elas, as pessoas vão procurar você porque você é agradável, as pessoas buscarão você porque sua palavra é doce como mel. Seja um discípulo, não apenas uma pessoa religiosa, frequentadora de cultos, não. As pessoas que estão lá fora, elas estão sedentas por pessoas agradáveis, nas quais produza frutos, nas quais produza rios de água viva. Ei, olhe para cá, o que está dentro de você é o que está matando muita gente de fome lá fora. Você tem a graça de Deus na sua vida, apenas viva e compartilhe. Só isso. Só isso. A rotina religiosa, ela mata, porque ela não faz você progredir. A rotina religiosa, ela lhe condiciona a repetir sempre as mesmas coisas semana após semana, e a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Quando você é discípulo, você amanhece o dia
na expectativa de refletir a glória de Deus. Então o discípulo não amanhece o dia triste, o discípulo amanhece o dia esperando uma oportunidade de glorificar a Deus. Querido, querida, a graça de Deus nos alcançou. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado: a graça do Senhor te alcançou. Diga aí para Renata, Kelvin. Kelvin só senta ao lado da esposa, vai ficar mais fácil. A graça de Deus te alcançou. Repita: alcançou. Agora o que você vai fazer com ela? Vai trancar ela dentro de um baú? Não. Eu já dei exemplos aqui, na verdade já dei testemunhos aqui várias vezes, de como a religiosidade me acorrentou algumas vezes. Eu chego aqui na igreja todos os dias por volta das 8 horas. Alguns irmãos ligam para mim: você está dormindo, pastor? Estou não, na igreja. Eu saio daqui por volta das 4 da tarde, porque eu venho para o culto, vou em casa, almoço, volto, fico até as 4 horas. Uma coisa sempre fica na minha mente: não perca tempo, invista tempo. Invista tempo. Eu venho para aproveitar cada minuto do meu dia, no intuito de abençoar a sua vida, lhe tornando uma pessoa mais madura e ganhar mais pessoas para Jesus Cristo. Isso me move de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Em um momento da minha vida isso foi pesado, porque eu achava que tudo deveria estar nas minhas costas. Hoje eu vivo e desfruto da graça de Deus, porque eu aprendi que discípulo, olhe para cá, desfruta da companhia do seu Senhor enquanto caminha nesse mundo. Como é bom andar com Deus. E a palavra do Senhor diz que Noé andou com Deus. Quantos podem ter esse privilégio? Você pode ter esse privilégio. Você pode ter esse privilégio se entender que você é um discípulo e você precisa crescer como discípulo. Que a agenda denominacional é muito pouco para satisfazer o que Deus colocou na sua vida. Que a rotina religiosa é muito pouco para aquilo que Deus fez para salvar a sua vida. Deus quer levar você além. Fique de pé, por gentileza, e feche seus olhos.